Há muito tempo nós temos ministrado, temos aconselhado, temos direcionado a igreja para que de fato nós possamos viver como uma família. Deus foi quem criou a família biológica e a família espiritual. Nós temos a nossa família, a família biológica, a família de sangue, e temos a nossa família, a família espiritual. Aqui, vocês são uma família, nós na comunidade somos uma família, mas no geral somos uma só família, a família de Deus aqui na terra, porque não existe diante do Senhor placas de igreja. Quem é a família de Deus? São todos aqueles que foram alcançados, redimidos, salvos, adotados, justificados, fazem parte de toda a família de Deus. E eu quero nessa noite estar falando para vocês que o grande propósito de Deus, qual que é o grande propósito de Deus? Qual é o grande sonho de Deus? A Bíblia diz que o grande sonho de Deus, Romanos capítulo 8, 29, que é constituir uma família com muitos filhos, a imagem e a semelhança de Jesus. Esse é o projeto eterno de Deus. O projeto eterno de Deus é ter uma grande família com muitos filhos, a imagem e semelhança de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Agora, como que nós podemos viver como uma família? Quais são os fundamentos? Como que nós podemos viver e influenciar a nossa família e essa nova geração que está vindo por aí? Vocês têm acompanhado, vocês são pessoas inteligentes, vocês são pessoas que estão acompanhando o que está acontecendo neste mundo. Cada dia que passa, nós vemos uma grande batalha. O objetivo do inimigo é causar destruição. Destruir quem? A família. A família que Deus criou. O objetivo do diabo é destruir a família. Por isso que nós vemos tantas aberrações por aí. A família tradicional, cada dia que passa, está sendo diluída. Cada dia mais, até na política, leis que vêm surgindo, cada dia mais, com o objetivo de causar destruição na família tradicional. Agora nós, como filhos de Deus, nós temos que ter clareza, nós temos que ter fundamentos, nós temos que ter firmeza na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para todos sempre. Amém? A palavra de Deus permanece. Deus, Ele é imutável. Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. O que a sua palavra diz é real e ela não muda. A cultura muda, os tempos mudam, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. E o que influencia o relacionamento familiar nos dias atuais? O que mais tem causado danos? O que mais tem influenciado as famílias nos dias atuais? Eu quero destacar aqui alguns pontos. Primeiro, a comunicação. Hoje em dia, pouco se fala. Hoje em dia, as famílias estão tendo cada dia menos diálogo. Cada dia menos estão sentando à mesa para conversar, para abrir o coração, para falar das lutas, para falar dos sonhos, para falar das suas aflições. Hoje as pessoas estão tão envolvidas nas questões de redes sociais, que muitas vezes um senta de um lado, o outro senta do outro lado, o filho está lá no quarto, o marido no sofá, a esposa está em outro local da casa, e pouco diálogo se tem tido hoje em dia na família. E esse é um dos fatores que tem causado destruição dos lares. O segundo é o respeito. Falta, nos dias atuais, respeito. A confiança também tem sido destruída. E o que mais? O apoio emocional. Hoje em dia, diante de tantas informações, diante de tantas lutas, diante de tantos problemas, diante de tantas demandas, tem faltado também esse apoio, esse cuidado, esse suporte. Eu vejo na minha casa, eu tenho duas filhas, uma já, louvado seja o Senhor, já casou, tem a vida dela, serve ao Senhor, mulher de Deus. Eu tenho uma outra jovem de 23 anos, totalmente diferente uma da outra.
totalmente diferente. Duas mulheres totalmente diferentes. Essa mais jovem, de 23 anos, ela é muito mais sentimental. Ela vive querendo um abracinho. Ela pega abracinho, é abracinho, abracinho e abracinho. Ela, meu Deus do céu, quanto abracinho! Mas eu tiro tempo para dar o abracinho que ela quer. Tem hora que chega até cansar, de verdade. Mas eu tiro o tempo e abraço. Porque se eu não faço isso, tem gente disposta a fazer isso lá no mundo. Então a gente precisa parar, dar atenção, dar esse apoio, né, emocional. E também os valores compartilhados. Hoje em dia tem faltado valores, princípios, ensinamentos. E nós não podemos perder de vista, sabe, esses fundamentos, esses fatores que são essenciais para termos uma família abençoada, equilibrada, uma família forte. Estou casado já há 33 anos. Tenho uma filha de 30 anos e tem a outra de 23 anos. Tenho um gêmeo já, louvado seja o Senhor. Todos servindo ao Senhor, todos buscando a Deus, todos trabalhando na obra para a glória de Deus. Mas eu louvo a Deus porque foi feito um grande investimento. Eu e minha esposa investimos pesado na nossa família. Investimos em oração, em ensino, investimos em exortação, conselho, disciplina. Louvado seja o Senhor. Hoje nós temos colhido os frutos. Louvado seja Deus. Amém? E eu quero destacar aqui alguns pontos dessa mensagem, desse texto que nós lemos aqui, tão essencial. Porque nos dias de hoje parece que não tem tanto valor. Nós temos aí o feminismo, né, que de umas décadas para cá ficou em alta, e com isso nós vemos que muitas e muitas mulheres querem viver a vida como se não tivessem uma responsabilidade diante de Deus. Diante de Deus. E o texto que nós lemos aqui, o primeiro ponto que eu quero destacar, e é muito, muito, muito importante que você guarde isso no seu coração, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. É muito importante que nós estejamos dispostos a ouvir e, mais do que isso, praticar. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante à onda do mar, é lançado de um lado e lançado de um outro. Essa pessoa não vai alcançar nada de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra com o coração disposto, com o coração aberto e desejosos de obedecer, desejosos de aplicar na nossa vida, desejosos de levar a sério aquilo que Deus está falando na sua palavra. E a Bíblia diz, o primeiro ponto que eu destaco aqui, a esposa, ela tem a responsabilidade de ser submissa ao seu marido. Hoje em dia, a gente já abordou esse assunto, né, em algumas reuniões lá na nossa comunidade, e nós percebemos que as mulheres muitas vezes ficam alvoroçadas por falta de compreensão, porque na cabeça de muitas pessoas submissão é ela ser subjugada, é ela ser pisoteada pelo marido, é ela ser ali um tapete para o marido pisar sobre ela. Não, não é isso. Ser submissa é estar debaixo da mesma missão. É estar debaixo da mesma missão. Deus deu uma missão ao marido, e a esposa está debaixo dessa mesma missão, debaixo desse mesmo objetivo, desse sonho, desse propósito, debaixo dessa mesma missão. E agora, isso abrange não somente na área familiar, mas a submissão, ela envolve em todos os segmentos. Nós, como cristãos, temos que estar sendo submissos às autoridades. Muitas vezes os crentes querem descer a lenha, né, nas autoridades, mas a verdade é que a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. Nós não fomos chamados para amaldiçoar, fomos chamados para abençoar. Então nós temos um chamado de Deus, e é preciso então, nesse primeiro ponto, destacar que as mulheres, elas precisam, sabe, ganhar essa visão de que ela tem uma responsabilidade e ela tem um propósito na vida dela. A mulher precisa encarar esse compromisso, ter essa visão, essa responsabilidade de que ela é realmente essencial, importante. Ela não é menos importante do que o marido. Ela não é menos
valiosa do que o marido. Pelo contrário, Jesus colocou o homem e a mulher em pé de igualdade. Agora ela tem uma responsabilidade. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque em todo o tempo, desses 33 anos de casado, foi ela que dentro de casa ensinou, discipulou, instruiu minhas filhas, corrigiu minhas filhas. Foi ela que deu a direção, foi ela, uma mulher de Deus, abençoada, estudiosa da palavra, foi quem levou as minhas filhas ao crescimento. Eu estava trabalhando, né? A gente trabalha o dia todo, chega tarde em casa, mas todo o tempo, desde criança, ela estava lá abençoando, profetizando. Desde o ventre ela profetizava que as minhas filhas seriam mulheres de Deus e cheias do Espírito Santo, em todo o tempo, em todo momento. Então, é dessa maneira. Esse é o papel que a mulher desenvolve dentro de casa, desenvolve no ministério. Então, nós vemos na Bíblia, né? Quantas e quantas mulheres foram tremendamente usadas pelo Senhor, canal de bênção nas mãos do Senhor. Então, é necessário que haja essa submissão, esse reconhecimento, e a Bíblia fala muito disso. Então, Tiago capítulo 4, verso 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, a submissão é para todos nós. Todos nós devemos nos submeter. Nós nos submetemos a Deus, nós submetemos às nossas autoridades. Só assim que nós vencemos. Somente dessa maneira nós prevalecemos. Meu Senhor. Então, mulheres, não se deixem levar pelo curso deste mundo. Não se deixem levar por esse sistema. Eu tenho visto e acompanhado muitos e muitos lares sendo desfeitos. Eu tenho acompanhado muitas famílias sendo desfeitas. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque os homens não se posicionam. Em primeiro lugar, porque os homens não se colocam no lugar deles para liderar a família. Então muitas mulheres têm tomado a frente. Muitas mulheres têm tomado as decisões dentro de casa. E muitas vezes elas têm se arrebentado. Lares estão destruídos, porque mulheres, sabe, estão tomando o lugar dos homens. Vocês lembram de Acabe? Já ouviram a história de Acabe e Jezabel? O que aquela mulher fez? Aquele homem não se posicionava. Aquele homem não tinha um posicionamento. Aquele homem, ele vivia chorando, reclamando da vida. Era um homem que não tinha temor de Deus. Era um homem que não levava Deus a sério, desviou dos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que aquela mulher se apossou da autoridade dele, de marido e de rei. E ela aprontou tantas e tantas que só trouxe destruição e morte para dentro da sua casa. Atraiu destruição e morte para dentro do seu lar, por causa da falta de submissão, falta de compromisso com Deus. E a Bíblia diz que a mulher tola, ela destrói com as suas próprias mãos a sua casa. A mulher tola destrói a sua família com as suas próprias mãos. Então a Bíblia diz que as mulheres devem ser mulheres virtuosas, mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que oram, mulheres que torcem pelo marido, mulheres que não são rixosas, mas mulheres que oram, que abençoam, que declara vitória na tua casa, que declara vitória com o marido, que declara vitória na vida profissional. Não mulheres murmurentas, mulheres que reclamam, mulheres rixosas, mas mulheres que realmente abrem a boca para profetizar dentro dos seus lares. Amém, mulheres? Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse é o papel das mulheres. Esse é o papel. E quando as mulheres assumem esse papel, olha, tudo vai bem. Quando as mulheres assumem esse papel, pode ter certeza que Deus honra com a sua fé e traz uma grande transformação para a sua vida. E o texto que nós lemos também fala do papel do homem. Muitas vezes o homem bate no peito: eu sou o cabeça, eu sou o homem da casa, quem manda aqui sou eu sou o rei, o sacerdote. Mas existe também um grande equívoco nessa interpretação, porque o rei foi instituído para servir o povo. O rei foi instituído para servir, para cuidar, para abençoar.
diferente do que muitas pessoas pensam. Então, o marido, nós vemos aqui o texto falando, versículo 25, ouça aqui a responsabilidade sua, marido, preste atenção na sua responsabilidade. A Bíblia diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Eita glória, que responsabilidade! Que responsabilidade! Muitas vezes o marido exige que a mulher seja submissa, mas ele não está disposto a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele exige que a esposa seja submissa, mas ele não está disposto a servir, a abençoar, a ser um sacerdote dentro da sua casa. Qual é o papel do sacerdote? O papel do sacerdote é levar a família a Deus. O papel do sacerdote é estar na brecha, orando, intercedendo. Esse é o papel do sacerdote. E a Bíblia está falando aqui que os maridos devem amar suas mulheres como Cristo amou a igreja. Olha só o tamanho da responsabilidade, meus irmãos. Como que Cristo amou a igreja? Foi de qualquer jeito? Cristo amou a igreja de qualquer maneira? Não. Cristo deu a vida pela igreja. Cristo morreu numa cruz pela igreja. Ele derramou o sangue dele lá naquela cruz pela igreja. Foi uma morte sacrificial, um amor sacrificial. Ele fez isso pela igreja. E aqui o texto está falando para nós que os maridos devem amar as suas esposas, as suas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa responsabilidade. Agora, pense comigo. Imagine a esposa assumindo o seu papel, a sua responsabilidade de dentro de casa, de cuidar, de orar, de abençoar, de respeitar, de ser a torcedora, número 1 do marido, chefe da torcida, aquela que abençoa, aquela que inspira, aquela que desafia o marido. Agora imagine o marido amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, cuidando dela, fortalecendo ela, orando por ela. Tudo isso foi o que Jesus fez. Jesus orou, Jesus abençoava, Jesus orava, Jesus cuidava, Jesus supria as necessidades, Jesus cuidava em todo o tempo, supria em todas as áreas. Agora, pasmem vocês. Hoje em dia, muitos e muitos homens dentro das igrejas, líderes de igrejas, são homens truculentos. São homens que não têm consideração, não valoriza, não respeita, tem um linguajar terrível, assustador a maneira como muitos maridos tratam suas esposas. E a Bíblia diz não, algo que o nosso pastor sempre diz, que o amor é aquilo que o amor faz. Não adianta você dizer que ama e é uma pessoa grosseira, turbulenta, que não respeita. Não adianta você falar que ama se as tuas atitudes são contradizentes. Não adianta você fazer poesias e fazer declarações maravilhosas se a sua postura, se o seu estilo de vida, se o seu comportamento não é condizente com aquilo que você fala. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, cuida dela, fortalece ela, abençoa ela, supre suas necessidades, ajuda financeiramente a sua esposa. Amém, mulheres? Ajuda. Porque muitas vezes os maridos querem uma esposa bonita, mas não liberam R$1 para ela se comprar uma roupa melhor, para ela se cuidar. Não é verdade? Muitos cobram das mulheres isso, mas não dá a ela uma mesada. Isso aí. Eu não estou falando de milhões, eu sei da situação do nosso Brasil, mas recurso, mesmo que seja pequeno, mensal, para poder abençoar a vida dela, para que ela possa fazer algo dela, para ela se sentir valorizada, amada. É isso que nós fazemos. É isso que eu faço na minha casa.
A minha esposa, 33 anos de casado, desde quando a gente se casou e tivemos a nossa primeira filha, algo nosso, tá? Algo que nós fizemos, eu e ela, e ela, de acordo, ela saiu do trabalho para poder cuidar das nossas filhas. Ela saiu do trabalho para poder cuidar. Em todo esse tempo, ela nunca trabalhou fora, mas quem trabalha em casa sabe o quanto que é difícil trabalhar em casa. Quando as pessoas falam para mim, olha, minha mulher não trabalha, eu chego a ficar arrepiado, eu fico bravo, porque as mulheres trabalham muito mais. O trabalho de casa não é fácil, é um trabalho árduo, é um trabalho repetitivo, todo dia a mesma coisa, é um trabalho cansativo, desgastante, e as mulheres merecem ser respeitadas, amadas e valorizadas. Então, maridos, devemos amar a nossa esposa de que maneira? De fato e de verdade, não só de palavras, não, de fato e de verdade. Ame, cuide, elogie, incentive, ajuda financeiramente, cuida dela, faça trabalhos dentro de casa. Apesar de ter duas, tenho a minha esposa e minha filha solteira em casa, eu chego em casa e eu boto a mão na massa, lavo muita louça em casa, ajudo, gosto, pego a vassoura, ajudo a limpar, ajudo a fazer. A minha esposa, ela tem o tempo dela de estudo, ela lê a palavra, ela tem trabalho com as mulheres da igreja. Então, eu reconheço o trabalho dela e eu ajudo dentro de casa, fazendo muitos trabalhos. Então, deixo isso aqui como um testemunho para você também, homem. Porque muitas vezes o homem pensa que só ele trabalha. Chega em casa de tarde, cansado, deita no sofá, pega um controle de televisão e fica só lá achando, olha, parece que meu copo d'água, faz isso, faz aquilo. Muitas vezes não tem sensibilidade, não reconhece o trabalho da esposa, não valoriza o trabalho da esposa. Então, devemos amar, respeitar, valorizar. E qual é a essência do amor? 1 Coríntios capítulo 13, vocês conhecem a palavra, diz, versículo 4, o amor primeiro é paciente. Homem, seja paciente com a tua esposa, não grosseiro, seja paciente. A Bíblia diz que o amor é bondoso, devemos expressar bondade, porque é fruto do Espírito, tanto a paciência quanto a bondade, fruto do Espírito. Continua dizendo, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Aqui está a essência do amor. Se você diz que ama, então você precisa ser paciente, bondoso, não ser invejoso, não se vangloriar, não se orgulhar, não maltratar, não buscar seus próprios interesses, não ficar irado facilmente, tem que ter essa paciência, não guardar rancor, não dormir de cara amarrado um com o outro. É isso que a Bíblia nos ensina. Esse é o papel do marido, esse é o papel do marido, é o papel de amar, é o papel de servir. O homem deve servir. Isso serve tanto na nossa casa quanto na igreja. Na igreja temos que honrar, na igreja nós devemos amar da mesma maneira. Mateus capítulo 23, verso 10 diz, tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Então esse é o papel do marido, servir, se colocar não como chefe, mas se colocar como servo dentro de casa. E é maravilhoso servir a nossa casa, é maravilhoso servir a nossa família, é maravilhoso ver os sonhos sendo realizados e você sendo um instrumento de Deus dentro de casa. Então honra a sua família, o marido honra a sua família. Tantos e tantos homens têm valorizado amigos da família. Muitos homens valorizam os amigos de trabalho, o amigo do futebol, e não valoriza a família e não valoriza a esposa. Comece a praticar isso na sua vida. Comece a praticar.
Deus vai te honrar, e a sua família vai ser um exemplo, e os teus filhos verão isso. Ao ver isso, eles vão replicar isso. E a Bíblia diz no Salmo 112 que a nossa descendência, ela será poderosa na terra. Amém? Poderosa. Igreja, como uma família diante do Senhor, e queremos clamar, Senhor, para que toda a nossa família seja alcançada, para que toda a nossa casa seja salva, meu Deus, para que haja libertação, para que haja transformação. Senhor, a tua palavra diz: se crermos em Jesus, a nossa família será alcançada. Nós cremos na tua palavra, nós não abrimos mão das promessas do Senhor. Por isso nós nos levantamos nessa noite, Pai, levantamos nessa noite, alçamos a nossa voz, repreendemos todo espírito de confusão, repreendemos todo espírito de divisão, em nome de Jesus. Caia por terra todo levante do inimigo, toda a ciranda do nosso adversário, seja dissipado, destruído, toda arma forjada contra a tua igreja, contra as famílias, Pai, nós queremos declarar que não prosperará, em nome de Jesus, não prosperará, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Nós abençoamos, em nome de Jesus, a nossa família, o casamento, Senhor. Ó Deus, vem trazendo um novo frescor, vem trazendo a tua paz, vem trazendo alegria, vem trazendo, Senhor, a harmonia celestial, em nome de Jesus, Pai. Opera dentro dos lares, quebra as cadeias, destrói, Senhor, tudo que o inimigo tem tentado semear dentro dos lares, Senhor, e que as famílias sejam abençoadas, guardadas, os relacionamentos conjugais sejam abençoados, fortalecidos e sustentados para a glória do teu nome, meu Pai, em nome de Jesus. Livra os nossos filhos, Pai, ó Senhor, das paixões da mocidade. Livra os nossos filhos, Pai, desse sistema diabólico, mundano, pecaminoso. Ó Deus, cerca a vida dos nossos filhos, Pai, enche eles com o Espírito Santo, dá a cada um deles, Pai, uma experiência profunda, real e genuína com o teu Espírito Santo, Pai. Transforma o coração deles, dá a eles um coração novo, quebrantado, cheio de amor, cheio de alegria. Guarda os nossos filhos, Pai, livra eles de todo o mal, e que os nossos filhos sejam a bênção para essa geração. Nós profetizamos, Pai, que os nossos filhos são, como diz a tua palavra, colunas de palácio, que os nossos filhos são bênçãos nessa geração, que os nossos filhos, ó Deus, são luz dentro do mundo, sal dessa terra, que nenhum deles perecerá. Nós declaramos, Pai, que os nossos filhos são servos do Senhor, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres incendiados pelo teu Espírito Santo. Nós profetizamos, declaramos, como Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos, profetizo paz, alegria, fogo de Deus dentro dos lares, quebrantamento, cura e libertação para dentro de todos os lares. Profetizo, Senhor, vida plena, vida abundante, vida vitoriosa, e declaro que o inimigo não prevalecerá. Se ele se levantar por um caminho, ele fugirá por 7 caminhos, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Louvado seja o teu nome. Nós te glorificamos e te damos graças, porque cremos que o Senhor vai fazer muito além do que pedimos ou pensamos,